Nós somos a vida é uma corrida. Emílio Santana. Sente esse baixo, Alexandre Rampinelli. Oração. Quê? Isso é uma oração. Pai. Ainda estamos na época das discotecas. E aquele jovenzinho, Michael Jackson, requebrando as suas cadeiras, Saído há pouco tempo na frente de mamãe e papai na televisão. É mole, cara. É. Abertura do vídeo show. Eu sabia, o pessoal intoxicado pela Globo, assim, vídeo show! Por anos. Porra nenhuma, isso é Don't Stop Till Get Enough do Michael Jackson. É um álbum antes do Thriller esse aqui. É, 79. Tinha nas suas festinhas americanas? Certamente. Cara, isso é bom demais ouvir. E se não me engano, o primeiro disco do Michael Jackson em carreira solo, né? Não, ele tá recém saído do Jackson 5. O Jackson 5. Ele, apesar do Jackson 5, ele tinha uns álbuns solo. Em paralelo ali. É o primeiro pós que ele assumiu, né? Falou, não, daqui pra frente. Olha então, conta pra mim. Não, só falando de hoje, o que vamos ter como assunto principal. Que vamos ter hoje uma questão que você me colocou outro dia como interessante. Eu não concordei, mas vamos levar ao ar. Uai. Vamos levar ao ar. Bora lá. Lembra aí do que você me questionou. Pô, eu te questiono tantas coisas. Vou até olhar aqui minha cola. Não, tá aqui a cola. Vou olhar minha cola aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, cadê? Como é que faz? Ah, sim. Sim. Recuperação pós-corrida. E aí a gente tá falando de corrida após um evento, né? Aí você foi extremamente objetivo. Pra gente poder fazer um programa, eu vou ter que ser menos objetivo, né, cara? Você foi muito objetivo. Você falou que a recuperação pós-corrida é um treino pré-corrida. Tá. Acabou o episódio. Acabou o episódio. Valeu. Mas é por onde eu vou abrir essa conversa, tá? Alexandre, pessoal aí do podcast, se você está assistindo no dia que lançou, nessa segunda-feira. Segunda não, esse aqui já é o de quinta. É de quinta? É o de quinta. Ih, confundi tudo. Então, nessa noite de quinta-feira, seja lá que dia for, quando você receber isso, você vai ver no YouTube. Melhor maneira de você recuperar o pós-prova está relacionado a como foi o seu pré-prova, né? Então, se você chegou bem treinado, a sua propensão a depletar completamente o que você preparou, o terreno que você preparou para esse plantio aí, vai ser bem reduzida. Então, deixa eu contextualizar a todos aqui. Qual foi a minha intenção quando eu perguntei isso ao Emílio? A minha intenção era o seguinte, Emílio, fiz uma corrida lá, fizemos lá o treino Domingos Martins, deu 14, quase 15 quilômetros. Beleza. E na segunda, o que eu faço para recuperar? Olha como é que eu estava pensando. E na segunda, o que eu faço para me ajudar a recuperar o de domingo? Aí ele falou, olha, você tem que pensar ao contrário. O que você tem que fazer nos treinos anteriores para que quando você correr 15 quilômetros, você não esteja morto no outro dia. Então, e a gente também... Daí saiu a ideia. E também do meu pós-prova do
do Pico da Bandeira, né? Ah, sim, A gente sim. comentou A gente no conversou. episódio anterior que o pessoal pergunta assim, não, a gente estava correndo, né? Na quinta-feira. Quinta-feira. E, o que mais o pessoal meio dá um comentário em off assim, pô, você já tá treinando, tá correndo, tá treinando, não ficou quebrado, não tá ruim para descer a escada? O Emílio competiu sexta e sábado, no domingo ele correu, na segunda, na terça, depois de viajar inclusive, né, que ele saiu do Rio, veio para Vila Velha, aí treinou segunda, terça, quarta, quinta e foi treinando. E vida que seguiu. Então, o planejamento prévio antes da competição já vai dizer se você está apto e você não vai depletar suas condições de desfalecer no outro dia. A ponto de levar dias e semanas para se recuperar e voltar aos treinos normais. Né? Isso então está muito relacionado a planejamento do seu treino. Que a gente já falou em episódios anteriores. Falamos em alguns episódios, vamos falar mais 1000 vezes. Planejamento das provas do ano e planejamento dos treinos, né? Então, meu povo, seguinte, primeira coisa, se você treina constante, treina com foco em algum desafio e você vai lá e realiza, se esse período anterior foi bem feito, bem planejado, bem executado, vai sobrar para você continuar a vida normal a partir do evento que a gente tira aí como evento-alvo. Seja ele competição, seja ele um desafio pessoal, seja um passeio num lugar diferente que você vai correr, um treino num lugar diferente, tudo isso está relacionado com a sua preparação para esse desafio. Certo? Certo. E aí tem uma outra parada que é muito, que a gente também já falou, hoje é só uma recapitulação, né? Aquela revisão de cursinho, da escola. Pré-vestibular. Quem que vai cair na prova? Vamos fazer a revisão. E aí a segunda coisa o desafio é compatível com a sua capacidade, né? Ou seja, o tempo e a distância são compatíveis com sua autonomia de corrida? A intensidade que vai ser colocada lá é compatível com a sua performance adquirida? Isso determina também, e determina muito, o que sobra. Se você usou o que você está apto, sobra qualidade para o pós-evento. Se você foi exigido de uma maneira que você não está apto, você vai pagar isso na forma física, com a depressão muito além do que você precisa para sustentar a sua rotina de atividade física depois do evento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou entender se não puder ser respondida. Mas existe algum exame clínico que se faça que detecte o seu nível de cansaço? Existe. Existe? Existe. Existe até, não clínico, existe até algoritmo aí que você tira uma foto e ele detecta seu nível de estresse. Questionário psicológico determina o seu nível de estresse e fadiga. Exame bioquímico determina seu nível de estresse e fadiga. Eu pensei no exame fisiológico, bioquímico. Né? Exame de sangue determina o seu estresse e fadiga fisiológico. Tem várias maneiras de medir isso. Entendi. Tá? Entendi. E tem a coisa clínica da tua capacidade, né? Como você está andando, como você está contraindo, como a musculatura, como você está relaxando a musculatura, como você está correndo. Visualmente ali, você está falando? Não, quando você bota anda, dói, tem um comprometimento. Entendi. Corre, dói, tem um comprometimento.
Corre, faz o ritmo, não consigo, tem um comprometimento. Corre, vamos medir aqui a capacidade respiratória, não consegue chegar na capacidade respiratória comum, tem um comprometimento. Então isso tudo tem mensurável. Tudo é mensurável, né? Então quem tem assessoria já é submetido a isso constantemente, desde os níveis mais leves, né, de recreativo até seleção e tal, é mensurado o desgaste para você medir qual vai ser a exposição subsequente. Uhum. Isso na semana, por exemplo, se a gente for falar de profissional, atleta olímpico, né, a repercussão da semana na semana seguinte, a repercussão do microciclo, a repercussão do mesociclo no ciclo seguinte, o pós-evento ali, né? Terminou o jogo, terminou a corrida, passa por uma triagem ali ou do treinador ou do psicólogo, que ele vai avaliando as condições para o próximo evento. Como vai ser a abordagem para quem tem, por exemplo, evento múltiplo, quem faz corrida de velocidade na Olimpíada, que vão ser 4, 5 baterias até a final. Para o jogador de esporte coletivo, que são 4, 5, 6 jogos até a final. Tem um acompanhamento e aquilo ele define o treino pós. Define a estratégia de jogo, define a estratégia de como, por exemplo, terminou um jogo, terminou uma corrida. Faz essa triagem e dependendo do que plotou ali, vai se dar a prescrição da próxima sessão de treino entre os dias de competição. Entendeu? Entendi. E já tem isso tudo meio esquematizado. Sim. E aí quando você conhece o atleta, quando o treinador, essa equipe conhece o atleta, entende o esforço que foi feito, por exemplo, o jogo de hoje ou a corrida de hoje foi parecida com a corrida que a gente já conhece, então você já vem com um protocolo, entre aspas, já para meio conhecido para vai ou não vai? A gente que analisa, né, quase todo dia treino, e você conhece o atleta, você sabe quando tá cansado, você sabe quando tá quando tem desvio, né? Sim. Quando tem um desvio, você sabe, porque já mostra ali na relação da velocidade com a frequência cardíaca. Às vezes até no jeito de conversar, até na postura. O que o feedback traz, o feedback do treino. O que o corpo está falando ali. Por isso que é importante você passar a sua sensação do treino pro treinador, porque às vezes você fala assim, achei difícil, mas foi um treino que você já fez com mais facilidade. Então você liga assim, tem alguma coisa, né? Às vezes na disposição do atleta para ir treinar, você sabe que tem alguma coisa, né? Então a gente tem um jeitinho de perceber as alterações ali do que a gente traça como comportamento normal. Então, a outra coisa que influencia, performar dentro do seu limite. Toda vez que você extrapola o limite da performance, você vai ter uma repercussão, posterior, né? O dia que você fez o seu personal record. Rebote? Oi? É o tal do rebote? Não, você extrapolou a condição que você tem ali normal. Por exemplo, sempre faz 10 km em uma hora, 10 km em uma hora. Teve um dia ali que você fez 12 km em uma hora, você extrapolou a performance que você está habituado. Ali você vai ter uma repercussão no corpo, né, que pode se apresentar de várias maneiras. Dor muscular, enrijecimento de algumas musculaturas mais solicitadas, excesso de tônus. Tudo isso tem uma repercussão, né? E esse evento principal vai gerar uma repercussão secundária, que pode
gerar uma repercussão terciária, e aí você vai tendo uma sucessão de eventos que vai diminuindo sua capacidade ali de performar na sequência dos eventos, que sejam competições, sejam treinos subsequentes. Mas isso precisa, assim, isso não é ruim, né? Isso precisa só ser tratado de uma forma mais específica, né? Não, é só um indício que você extrapolou na intensidade, né? E aí o que faz? Por exemplo, ou você faz um ajuste ali para Você faz o ajuste, ou você diminui, ou você orienta para não chegar no sobrelimite, ou você ajusta o limite que está usando para poder capacitar um pouco mais o atleta para tratar ali o limite, o sobrelimite. Tem algumas características que depende do objetivo do programa, né? Depende do objetivo do atleta, do objetivo do programa. Como a gente trata com atleta recreacional e amador, do posterior não tem a mínima necessidade, né? Do pós-treino, do muscular tardia, não tem necessidade dentro da nossa atividade. Outro fator que vai determinar a recuperação: nutrição. É o que eu vou botar 3, né? Nutrição, hidratação e sono. Nutrição. Você precisa, sim, ter um aporte maior de nutrientes depois de um evento importante. Sempre que você sai do seu comum ali, ou você vai correr uma distância maior do que você está acostumado, ou você vai correr numa intensidade maior que você está acostumado. Por exemplo, quando você vai para uma prova, vai correr com intensidade maior do que o treino. Vai treinar 2, 3 dias seguidos. Vai correr eventos sucessivos. Posteriormente, você vai precisar de uma nutrição que ela banque os processos de recuperação, né, que o corpo vai ter. Porque todo evento, sim, importante ou que for limítrofe, ele vai gerar maior demanda de nutriente para recompor o desgaste. Certo? Então a nutrição é muito importante. Então você não vai terminar um evento de corrida e no outro dia você vai voltar para ou vai começar uma dieta restritiva, ou vai diminuir caloria, ou vai diminuir nutriente, ou vai entrar numa mudança de estratégia alimentar depois de um evento importante, né? Senão você vai ter nutriente de menos para poder fazer a recuperação. A gente realmente está fazendo a recapitulação dos nossos episódios anteriores. De várias coisas, Porque uma das coisas que a gente falou de autonomia é que o alimento ele não aumenta a sua autonomia, mas ele te mantém vivo, né? Te mantém a qualidade de performar. E aí agora você está falando que no pós-evento importante, isso te ajuda a te preparar para um próximo evento, para o próximo treino, para a próxima... Voltar à sua rotina normal de atividade, porque depois que você vem de um evento e você performou, você vai ter uma repercussão ali, física. Ah, foi ótimo, tá? Mas tem uma repercussão. Ah, você treinou, eu treinei. Mas tem uma repercussão. Eu estou num processo de recuperação ali. A maneira como... Né, todos esses fatores que a gente está conversando aqui, mas a maneira que eu vou tratar isso pós-corrida vão definir a minha recuperação completa. Sim, imune ao desgaste, ninguém sai. Por melhor que seja a recuperação, tem um comprometimento. Né? A hidratação, da mesma forma, porque todos os processos regenerativos dependem de água, né? Depende de fluidez da circulação, depende de água, depende de presença de água, qualidade articular depende de água. Se você tem pouco aporte de água, você também está negando nutriente para esses processos de hidratação. E o sono? O sono, ele é
primordial tanto para performance e muito mais para recuperação. Então, onde entram os hormônios, onde entram, onde acontecem algumas coisas mágicas que só acontecem durante o sono. Então, sua produção de hormônio do crescimento é durante o sono e um bom sono. A produção de vários hormônios, a reação hormonal, a endorfina, ao hormônio que desperta para o sono, que é... Não sei que o pessoal toma cápsula, como melanina, melatonina, desculpa. A melatonina, ela atua no despertar do sono na hora certa, mas ela também desencadeia outros processos que vai te preparando para o dia. Para a recuperação. Então tem todo... A hora de dormir é a recuperação do período de vigília. Tá. Que é o período que você ficou acordado durante o dia. Né? Então, esse período de vigília gera desgaste fisiológico. O sono é a reparação do período de vigília. Então, tem um monte de processos ali que vão te preparar para o próximo dia. E também os processos de recuperação de estresse físico, emocional, se dão durante o sono. Então, o sono, o bom sono e a quantidade boa de horas de sono é essencial para os processos recuperativos, é essencial para a gente ter uma boa condição de vida. Então, caprichar no sono e evitar a privação no pós-prova, pós-evento, pós-desafio, é importante para a gente ter uma recuperação plena, né? Muito bem, considerando que você tem condição de continuar os treinos, a próxima providência será uma descarga ou deload, onde você vai diminuir as cargas de treino, seja ela volume, intensidade. Então, a administração de carga do treino vai ser reduzida na medida que a tua recuperação peça, tá? Quando a gente trabalha com planejamento de treinamento, estruturação do treinamento, a gente sempre tem etapas que são sobrecarga e sucessivas descargas. Então, são exposições ondulatórias à carga de treinamento. Então, sempre que você tem termina um período de mesociclo, tem uma descarga inicial para depois começar a subida. Então, é como se fosse uma escada que tem um pequeno degrau de decréscimo. Você sobe, você desce um pouquinho, você sobe de novo, desce um pouquinho. Esses residuais aqui de desce um pouquinho que dão o pico da próxima subida. Que te garante o pico da subida. Se você de forma... só aumenta a carga, cada vez o período vai ficar menor de produtividade, vai diminuindo o degrau posterior. Que vai te dar longevidade nesses picos, né? Ele vai garantir que esses picos ocorram por muito mais tempo. Da maneira mais que você consiga tirar mais do período de treino. E aí você vai evoluindo cada vez mais com esses decréscimos com esses decréscimos, com essas barriguinhas aí que desce um pouquinho e aí se torna a subir. São essenciais para você ter uma progressão de rendimento. Se você tentar fazer uma coisa linear, vai quebrar. E esse período de tempo vai ser muito mais curto. Exatamente. O período de tempo que você consegue acrescentar carga é menor. E às vezes você acrescenta carga e não evolui. Você vai rateando, né? Então, o que você começa a ter? Você começa a ter uma curva ascendente de estímulo, de intensidade ou de estímulo apresentado no treino, e você começa a ter uma curva descendente de execução. Tá. Eu ia falar linear, mas você já está falando descendente? Não, pode ser linear, mas aí quando quebra, aí você começa. Eu posso aumentar a intensidade do treino que for, você não consegue. Aí aquela barriguinha que era curtinha,
quando você estava fazendo certo, ela vai precisar de uma barriga mais longa para você... Não, aí você comprometeu tudo, porque você entrou em overtraining. Tá aqui. Né? Não vai ter condição de ser submetido a treinamento. Aí gera toda uma problemática. Pós-corrida, né? Pós-evento, pós-desafio, é uma época onde você vai cuidar das coisas básicas. Quando eu quando eu faço a descarga, eu pego esse tempo e boto coisas básicas para fazer. Fundamento, mobilidade, cuidar de um ponto frágil. Por exemplo, vou fazer uma semana ali de exercício para fazer uma ativação de tornozelo, se eu tenho um tornozelo que ele é suscetível a lesões repetitivas, ou se ele é suscetível a torções, né, ou se ele fica dolorido, especialmente aquela região. Uhum. É uma semana que eu vou fazer ali um tempo caprichado de mobilidade, de estímulo com elástico, de um exercício específico com ativação daquela estrutura. Então, quem tem mais suscetível à cãibra de panturrilha, por exemplo, vai fazer um trabalho mais para a liberação da panturrilha e trazer essa panturrilha para. Então você vai ter cuidados básicos ali que vão substituir aquela intensidade do treino. Então não necessariamente eu vou treinar menos tempo. Ou mais leve. Você vai... Ou tão mais leve. Eu vou treinar leve, mas no lugar disso vou ter outro trabalho que vai substituir. Então eu vou ter tempo para cuidar de coisas que, se eu tivesse fazendo aumento de carga, eu não ia ter tempo ou condição. Mas o que me vem à cabeça, me corrija se eu estiver pensando errado. Você vai fazer uma atividade que em algum momento lá atrás já foi pesado. Já foi mais difícil para a pessoa. Sim, mas você vai diminuir. Você vai diminuir e em algum momento lá atrás isso já foi pesado para fazer. Isso. E eu vou substituir isso por cuidados básicos. Tá? Uma coisa que é importante, fugir do repouso absoluto. Tá dolorido, não sei, você tem que fazer alguma coisa para começar a resgatar a melhor condição da sua estrutura funcionar. E para o atleta e para o praticante já acostumado, o corpo se reorganiza na atividade que ele é mais específico. Então, qual é a melhor maneira de eu me movimentar para reorganizar meu corpo depois de um estímulo? Por exemplo, como eu fiz hoje, depois de 15 horas de viagem. Qual é a melhor maneira do meu corpo voltar para o normal depois de 15 horas entre carro e ônibus? Fazendo no seu normal. Fazendo aquilo que eu sou mais acostumado. Então, eu saio para dar uma corrida, meu corpo reconhece aquela maneira de se movimentar, ele se organiza para aquilo, logo ele desfaz. O que está fora do lugar ali, não, vem cá, chega aqui porque já está correndo. Ele desfaz a desorganização que o ficar sentado me deu. Por isso que é importante a atividade física para quem trabalha sentado. Para você mudar a organização que vai ficando cada vez mais pela exposição de tempo sentado. Então, quando você tem um pós-prova, vai lá, faz sua corridinha, diminui o tempo, diminui a intensidade, mantém essa atividade, porque o seu corpo começa dali a se reorganizar. Porque ele já sabe, assim, eu já sei funcionar assim. Se eu troco a modalidade, vou descansar, dei um pau ontem na corrida e tal, amanhã vou aproveitar que me convidaram para fazer uma aula ali de não sei o que, né, aleatório. De zumba. Seu corpo ele vai estar tão atento com uma atividade nova, ele nem vai conseguir talvez fazer a atividade bem e nem vai se preocupar com a sua recuperação daquele estímulo que foi muito solicitado. Entendeu? Não pode fazer? Não pode fazer. Mas qual é a melhor maneira de se organizar? Fazer atividade que você tem mais familiaridade. O corpo reconhece isso numa maneira de se reorganizar. Importante, Alexandre, avaliar o período de treino. Avaliação crítica.
E nessa avaliação, o que você vai fazer? O que deu certo do planejamento? Vamos manter. O que deu que não foi tão bom, não consegui fazer ou não deu tanto resultado? Vamos tentar alternar algumas coisas para poder mudar. Então, fazer uma avaliação crítica do período de treinamento que foi concluído com esse evento, ou desafio, ou que a gente já determinou aqui como ponto que vai gerar uma fadiga posterior, fazer uma avaliação crítica assim, consciente para você poder, no próximo período, otimizar o processo de treino que vai te levar ao próximo desafio. E ir aproximando das condições ideais de performance, com isso diminuindo o desgaste posterior. Que aí você vai pontuando as suas dificuldades e o seu treinador vai entendendo o que precisa ajustar, refinar. E sempre pontuando o que deu certo. O que você conseguiu fazer, o que deu resultado, que já foi plotado como que deu resultado, né? E manter essas coisas. Aí faz um ajuste fino aqui e ali, mas aí pega o outro ponto e fala, não, peraí, vamos lá, para não abandonar nada, né? Não abandonar o que deu certo. Deu certo, beleza, deu certo, vamos deixar para lá. Não, tem que manter isso aí, dando certo para os próximos eventos. O que a gente não falou ainda? A gente não pode normalizar ficar quebrado após um evento esportivo, após um desafio, após um evento que foge a nossa regularidade ali. Não podemos normalizar isso. Não é normal você ficar quebrado após um evento esportivo e ter que deixar a continuidade do seu treino e ter que fazer alterações importantes na sua rotina diária e ter que tomar remédio. Isso não pode ser normalizado. A gente precisa intervir para que sempre esteja dentro de uma normalidade. Ou seja, você está sempre bem, sempre apto, sempre tranquilo, de boa, sempre no flow. Ok. Aquilo ali tem que ser natural para você. Tem que ser natural. Mesmo performar, precisa ser natural. Ok. Precisamos olhar para cima e para frente e pensar sempre na condição bacana de estar conduzindo e reagindo aos eventos, mesmo que sejam esportivos. Principalmente esportivo, né, cara? Porque tem que ser diversão, sorriso e curtir a vida. Você tem que estar bem para isso. Tem que estar bem para isso. Gostei. Vamos fechar Eu gostei. o pacote? Tem alguma coisa que você não pode Tem, esquecer? Claro que tem. O e-mail. O e-mail para você falar assim, o bom mesmo é ficar quebrado, descer a escada mancando, ficar no gelo. Faça como quiser. Alexandre, tem uma coisa assim que a gente pode falar aqui das estratégias de pós-treino, que é aquela recuperação com crioterapia, que é uma exposição a uma situação crítica, que é claro, o esforço vai dar, mas o gelo é uma questão que vai te aproximar de uma situação limítrofe. Seu corpo entende aquilo como uma ameaça e ele libera hormônios para resistir à situação extrema. E isso ajuda na recuperação. Não é o gelo, não é a vasoconstrição, é uma ameaça que você impôs ali ao corpo que vai gerar uma condição de resistir. Aí você tira a condição, que é o morrer congelado, ele vai usar aquele feedback ali, que ele já criou para reagir ao morrer congelado, e vai utilizar aquela liberação hormonal para fazer a recuperação dos tecidos danificados durante o seu evento esportivo. Dê nome às coisas que eu vou te falar, mas, por exemplo, aquelas massagens, aqueles massoterapia, Sim. Isso tudo ajuda na recuperação? Ajuda na recuperação. São recursos acessórios a isso que a gente falou aqui. Falei de coisas que estão relacionadas a treino, rotina de treino, técnica de treinamento. Entendi.
Mas aí você tem esses A gente tem acessórios. alguns técnicas acessórias, a massoterapia é um, esse efeito criogênico é outro, né, que a gente pode utilizar. Uhum. Cada um gera um efeito no corpo, Tá, né? tá. Não tem milagre e nem todos não reproduzem o efeito do outro. Uhum. Então pode ser usados vários recursos Acessórios desses. para poder compor um cenário de melhor recuperação. Tem um vídeo na internet, eu fico olhando aquilo assim, até acho interessante, não é uma crítica não, mas normalmente é com um jogador de futebol que tem um massagista, que ele vem com um pedaço tipo um rolo de massa, vai nas panturrilhas, cara, dos caras depois do pós-jogo, e fica massageando aquilo ali com aquele rolo. Rapaz, aquilo deve doer com força. É o rolo de liberação miofascial. Nossa, cara. O rolo ele pega talvez assim, seja ele acha até... alguma coisa e fica esfregando aquele rolo. O rolo talvez seja até suave, perto de outras técnicas que mesmo, tem, cara? tipo espátula, gancho. Tem coisa... Tem coisa bem bacana, né? Você tá achando que o rolinho é... e tem uma massagem com um sabonete também, que o próprio sabonete é um instrumento de fazer a liberação miofascial ali. Entendi. Tem o cotovelo, tem o dedo, tem vários. A Carol mexe com isso? A Carol mexe com isso. A Carol é profissional disso. A Carol corre com a gente. Um abraço, Carol. Carol Lago. Da Lago Terapias. Ela tem que aparecer às quintas-feiras. Carol. Tem que se desgastar um pouco para poder até treinar nela mesmo a metodologia. Mas a gente estava falando do e-mail, né? Então, use aí o recurso do e-mail para a gente poder fazer interação, né? O e-mail avidaehumacorrida@gmail.com. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? Nas maneiras que o Instagram oferece, comentários e direct messages. Tem o YouTube, com os comentários no YouTube. E, finalmente, a gente tem no Spotify uma possibilidade de você mandar uma mensagem de áudio. Olha que coisa linda. É isso. É isso. Precisou de alguma coisa de bicicleta? Tem lá nossos amigos da Toca. Toca dos Calangos. Você pode procurar. Leva lá. No Google, dá um Google aí, Toca dos Calangos, já bate. Manutenção, peça, venda. Você tem uma bicicleta, quer trocar? Leva lá. Tem um chazinho para melhorar a sua performance, tem lá também. Naleco, um abraço, Miqueias, outro abraço. É isso. Fechando? Fechamos. Vamos lá. Um abraço. Porque a vida é uma corrida importante, você ficar sem dor depois do treino da corrida, viu? Um abraço.